E abram as vossas Bíblias, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo de número 13, versículo de número 34. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 13, versículo de número 34, na versão de Almeida Revista e Atualizada. A palavra do Senhor diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Os irmãos podem se assentar. Eu não gosto de dar títulos às mensagens, mas se eu pudesse dar um título a essa mensagem de hoje, eu colocaria o título de Amar um caminho para o outro. É muito interessante que Jesus aqui ele diz: um novo mandamento eu vos dou. Por que Jesus diz um novo mandamento? É porque existia antes desse um outro, um antigo mandamento. E quando você olha e examina as Escrituras, lá no livro de Mateus diz que o segundo é semelhante a este, ou seja, o segundo é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a Bíblia diz: nisto se resume a lei e os profetas. Ou seja, a lei e os profetas se resumem em dois mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Mas este é o antigo mandamento. E Jesus fala lá em João que ele traz o quê? Um novo mandamento. Porque esse é o antigo mandamento? Porque a lei, ela se encerra em João. Não João o discípulo, João o batizador. Porque está escrito na palavra de Deus, lá no Evangelho de Lucas 16, 18, a lei e os profetas vigoraram até João o Batista. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus a todo homem que se esforça para entrar nele. Lucas 16, 16, as leis e os profetas vigoraram até João. Quando João batiza Jesus, Jesus é confirmado como Filho de Deus e inicia-se o ministério de Jesus e inaugura-se o quê? O tempo do reino de Deus. Então a lei e os profetas, elas vigoram até o momento em que se inicia o ministério de Jesus. Lá às margens do Rio Jordão, Deus Pai, Deus Espírito Santo confirmam Jesus como filho e se inicia o ministério de Jesus, porque a palavra diz que ouve-se uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Jesus é confirmado no seu ministério pela palavra de Deus, pela voz de Deus e pela presença do Espírito, que naquele momento se faz pela expressão de uma pomba presente ali naquele momento. Então está ali a Trindade e se inicia o reino de Deus, e a lei e os profetas vão até ali. De João para frente é iniciado o reino de Deus, é inaugurado o reino de Deus. Então Jesus, ele vai trazer a partir de agora um novo mandamento para todos nós, que não é mais a observância da lei, os rituais e o sacrifício, mas é um novo mandamento, uma nova dinâmica do reino de Deus. Jesus estabelece uma nova dinâmica do reino de Deus, não baseada mais na lei,
nos sacrifícios, nas datas festivas, mas o novo padrão do reino é estabelecido por Cristo, que é o amor. E o amor passa a ser o modelo de Deus para que nós possamos ingressar neste reino que é inaugurado. Veja que a lei e os profetas dizem: amar o próximo como a ti mesmo. E Jesus, ele traz um novo mandamento, dizendo que nós não temos mais que amar o próximo como a nós mesmos, mas nós temos que amar o próximo como Deus nos amou. É mais difícil, não é? É mais difícil, porque a partir de agora, a partir do reino de Deus, se estabelece um novo padrão de comportamento. Qual é este padrão? O padrão é Cristo. O padrão agora é Cristo. E nós devemos amar o nosso próximo da mesma forma com que Cristo nos amou também. Se nós temos o amor de Deus, se nós estamos no reino de Deus, esse amor tem que se manifestar em nós, não somente por palavras, mas também por atitudes. O novo padrão estabelecido por Cristo, dentro da dinâmica do reino de Deus, é o amor sacrificial. O que é um amor sacrificial? É abrir mão da sua vontade, do seu benefício, do seu direito, para o benefício de uma outra pessoa. Porque Cristo fez isso por nós. A Bíblia diz que Ele se esvaziou, saiu da sua glória, do seu trono de glória, e se humilhou em uma forma de homem para morrer na cruz do Calvário, não para o seu próprio benefício, mas para o meu e para o seu benefício, que é a nossa salvação. E agora esse padrão é o padrão que todo aquele que é um imitador de Jesus Cristo tem que exercer no reino de Deus, não somente no céu, porque o reino já está inaugurado. Então eu e você não vamos estar no reino de Deus quando nós morrermos. Nós já estamos no reino de Deus. Nós já estamos na eternidade. Não vamos para a eternidade quando a gente morrer. A gente ainda está aqui nessa terra. Quando nós morrermos, nós vamos para o céu. Mas nós já estamos dentro da eternidade e já estamos dentro do reino de Deus que foi inaugurado ali em João. Então o amor de Cristo é um amor sacrificial. Muito difícil nos dias de hoje, em que nós vivemos uma sociedade egoísta, egocêntrica e individualista. Então hoje, irmãos, não existe uma contracultura maior no mundo que não seja o cristianismo. Porque ser cristão hoje é andar na contramão da sociedade. Porque o cristão é aquele que abre mão, muitas vezes, da sua vontade, do seu benefício, para em amor, no amor e dentro do reino de Deus, abençoar a vida de uma outra pessoa. Por isso, o título da mensagem é Amar um caminho para o outro. Se nós não entendermos essa dinâmica do reino de Deus, nós não vamos compreender o que é o cristianismo. O amor de Deus é um amor sacrificial. E se nós temos dentro de nós este amor, nós devemos entender que a nossa maior missão aqui na terra não é viver para abençoar o nosso próprio ventre e o nosso próprio umbigo, mas a nossa missão aqui na terra, enquanto cristãos inseridos no reino de Deus, é abençoar
a vida no nosso próximo, como a nós mesmos? Não, como Deus nos amou. Nós precisamos amar o nosso irmão, não como a gente se ama, mas amar ao próximo no padrão de Deus. No padrão de Deus. O amor de Deus, ele também é um amor informal. Caso você não saiba, informal é o antônimo de circunstancial. Então, o amor de Deus, ele não impõe circunstâncias, ele não impõe situações. Deus ama porque a Bíblia diz que Deus é amor. A palavra do Senhor diz que Deus nos amou ainda quando nós éramos pecadores. Então Deus não esperou eu ser bonzinho e você ser bonzinha para nos amar, porque Ele sabia que eu e você não iríamos ser bonzinhos de jeito nenhum. E se Ele esperasse eu e você ser bonzinho para amar a gente, Ele nunca ia amar a gente. Então o amor de Deus, Ele não pôs circunstâncias, Ele não pôs barreiras para nos amar. E quem ama a Deus, quem está inserido de Deus, quem está inserido no reino de Deus, não põe barreiras para amar o seu próximo. Eu não posso amar só quem é legalzinho comigo, porque isso aí qualquer pessoa faz, até os ímpios fazem, até os chefes de quadrilha que estão presos lá no presídio de segurança máxima fazem isso. Até o mais ímpio dos homens consegue amar aquele que faz bem a ele. Mas o difícil é amar sem impor circunstâncias. O amor de Cristo, o amor de Deus é um amor que não impõe circunstâncias, barreiras para que esse amor possa ser exercido. Eu não posso amar só o meu irmão, só quando ele torce para o mesmo time que eu, quando ele gosta das mesmas coisas que eu, se ele gosta dos mesmos hinos que eu, se ele gosta dos mesmos livros. Não, isso no mais simples que eu estou dizendo, poderia me alongar nessa lista. Mas o amor de Deus é um amor que não impõe circunstâncias. Quem ama, ama porque o amor de Deus está dentro dele. Também nos dias de hoje a gente vê como o nosso mundo está, porque a Bíblia diz que nos últimos dias o amor, não de todos, mas de muitos, esfriaria. E por que o amor, irmãos, ele esfria nos dias de hoje? Porque em vez de nós estarmos cheios do amor de Deus, mergulhados no amor de Deus, na maioria do tempo nós estamos mergulhados dentro de nós mesmos. Nós temos uma sociedade cheia de semideuses que vivem para que a sua vontade seja satisfeita. Onde o Deus do ser humano não é mais o Deus da Bíblia, não é mais o Cristo, mas o nosso Deus muitas vezes é o nosso próprio ventre, o nosso próprio umbigo, e nós passamos a nossa vida quase que inteira nos preocupando em agradar a nossa própria vida. E isso é um caminho contrário a tudo aquilo que o Evangelho prega. E nós estamos tão contaminados com isso que a Bíblia diz de mundo, porque a palavra mundo na Bíblia pode ter diversas interpretações, o mundo, o universo, o mundo, o planeta Terra, e o mundo que eu digo não é o universo nem o planeta Terra, mas o mundo é um sistema controlado por Satanás, que é oposto ao reino de Deus, que diz que
O que importa é a minha felicidade. E desde que eu seja feliz, e desde que eu esteja contente, o outro que se dane. Se você olhar, pesquisar os principais contas do Instagram, do YouTube, as pessoas que mais influenciam o mundo hoje, a maioria deles diz, o que importa é a sua felicidade. Vai atrás da sua felicidade. E nós vivemos, corremos, passamos dias, meses e anos correndo atrás da felicidade, e o que a gente vê é uma sociedade triste, porque se o amor de Deus não está dentro de você, meu irmão, minha irmã, você pode correr, 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 e você nunca vai alcançar, porque este vazio que nós temos dentro do nosso coração não pode ser ocupado por um carro, por um status, por uma casa, por uma posição social, por nada dessa terra pode ser preenchido. Se o amor de Deus não estiver em você, você não está inserido no reino de Deus. E se você não estiver inserido neste reino, nada que existe nessa terra pode satisfazer o seu coração. Se você não encontrar no Evangelho um caminho para o próximo, irmãos, e viver uma vida individualista, você está fadado, sentenciado a viver uma vida infeliz. E os laboratórios agradecem, porque as pessoas acham que assim, a felicidade delas pode ser resolvida com uma pílula. Antes fosse, mas não é. Se você não viver uma vida dentro do amor de Deus, que a sua prioridade não seja o seu próximo, você nunca vai encontrar a verdadeira felicidade. E muitas das pessoas, dentro das igrejas, não estou dizendo no mundo lá fora, dentro das igrejas, vive uma vida tremendamente infeliz, porque está vivendo fora do padrão do reino de Deus, e vivendo uma vida para si mesmo. Olha que o apóstolo Paulo fala, abra sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 13. Paulo vai nos explicar um pouco o que é esse amor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 4 a 13, a palavra do Senhor diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não se arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciências, passará. Porque em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será liquidado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino.
quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como no espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora em parte conheço, e então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o amor, desses três, porém, maior é o amor. E aqui Paulo diz um pouco para nós o que é viver nessa dimensão do amor de Deus. A partir da inauguração do reino de Deus, Cristo é o nosso novo padrão de comportamento. No reino de Deus, não há espaço para ódio. No reino de Deus não há espaço para discriminação e preconceito. No reino de Deus não há espaço para raiva. No reino de Deus não há espaço para disputas, rivalidades, competição. No reino de Deus não há espaço para falta de perdão, para ressentimento, para mágoa. No reino de Deus não há espaço para o egoísmo e para o individualismo. Não é compatível com o reino de Deus uma pessoa que odeia a outra por qualquer motivo que seja. Se você sente ódio de alguém, o amor de Deus precisa invadir o seu coração. Se você é uma pessoa que tem preconceito, que discrimina alguém, por qualquer motivo que seja, nós vimos na palavra de Deus, o amor de Deus não está no seu coração. Se você vive em disputas, se você vive em rivalidades, se você vive em competição, o amor de Deus não está no seu coração. Você precisa se arrepender e dizer: Senhor, enche o meu coração com o teu amor. No reino de Deus não há espaço para falta de perdão, para ressentimento, para mágoas. O cristão, ele vive a verdadeira liberdade. Quando eu sou livre para amar. Amar do jeito que Deus amou. Amar do jeito que Deus me amou. A Bíblia diz aqui, nós acabamos de ler em Paulo, que muitas vezes, quando nós não conhecemos Deus, nós agimos como meninos. E muitas pessoas agem como meninos. Porque menino, quando a pessoa não faz o que ele quer, o que ele faz? Pirraça. Criança é aquela que quer que todas as suas vontades sejam feitas na hora que ele quer, quando ele quer. Por isso tem muito crente ainda menino, que quando não toca a música que ele quer, não é o pregador que ele quer, no ar-condicionado não está na temperatura que ele quer, ele sai do culto bicudo. Precisa crescer. Precisa crescer. Precisa entrar no reino de Deus. Quando você é adulto, você não faz o que você quer, você faz o que é necessário. Não precisa alguém dizer para você que você precisa amar. Simplesmente ame. Ninguém precisa dizer para você que você precisa se perdoar. Simplesmente perdoe. Quem é criança só faz o que quer na hora que quer, mas quem é adulto tem que fazer o que é necessário ser feito. Então nós precisamos deixar de, muitas vezes, agir como crianças e começar a agir como adultos inseridos no reino de Deus. Deus é um Deus plural e é um Deus relacional.
A Trindade é uma prova disso. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três são Deus e eles juntos vivem em harmonia. Jesus não quer ser mais que Deus, o Espírito Santo não quer ser mais que Deus. Não há competição na Trindade, há uma harmonia. Cada um sabe o seu papel, cada um sabe o que tem que fazer, nenhum se acha menor do que o outro. A Trindade é um modelo de uma harmonia perfeita, de pessoas distintas entre si, que vivem uma relação de amor e de harmonia. E quando Deus criou o homem, lá no livro do Gênesis, ele diz que criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Não quer dizer que o homem é igual a Deus, nos seus atributos espirituais, de onipotência, onipresença, mas Deus criou o homem um ser plural e relacional, ou seja, Deus criou o homem plenamente capaz de viver em harmonia perfeita com a terra criada, o Deus onipotente, e viver em harmonia com seu semelhante. O que foi a queda? A queda do homem foi tirar o homem dessa dinâmica. E você pode ver que depois que o homem cai, ele perde a harmonia com Deus. Ele perde a harmonia com a terra criada. Porque a partir daquele momento o homem ia ter que trabalhar. E a Bíblia diz que a terra ia produzir espinhos e abrolhos. E o homem perde a comunhão com o seu próximo. Porque a decorrência da queda é o quê? O assassinato. E dali a sociedade vai de mal a pior. Então o primeiro modelo, a Bíblia diz que Adão falhou, e a Bíblia também nos diz que foi necessário enviar um segundo Adão. Qual é o segundo Adão na Bíblia? Cristo. Então Cristo é o modelo perfeito para a humanidade, para todo homem, para toda criatura, porque Adão falhou nisso quando pecou. Então o padrão, irmãos, nosso, não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo, o padrão nosso é Jesus Cristo. Porque o pastor, o bispo, o apóstolo, o reverendo, eles falham, como eu e você sempre falhamos. Nosso padrão de comportamento, nosso padrão moral, não é a cartilha da igreja, mas é o amor de Deus derramado em nossos corações através de Cristo Jesus. E Jesus nos deixou exemplos no Evangelho. Eu não peço que você concorde com aquilo que eu estou falando, mas concorde com a palavra de Deus. Quando Jesus se encontrou com um oficial centurião romano, entre os dois havia uma diferença. Jesus era judeu, o centurião romano representava o poder de Roma, o opressor do povo judeu. Humanamente, Jesus teria que sentir ódio dele, porque ele era um representante de um povo que estava oprimindo os judeus. Em termos políticos, eles eram totalmente antagônicos. Mas Jesus, quando encontrou o oficial romano, não disse: eu não vou te abençoar, porque você está oprimindo o meu povo, porque você representa Roma. Não, Jesus, quando encontrou o centurião romano, amou ele e curou o seu servo que estava doente. Jesus, quando se deparou com a mulher Ciro-fenícia, se você estudar a Bíblia, se você estudar o contexto histórico do que significa isso, ser Ciro-fenícia, naquela região as pessoas tinham uma religião que era baseada em cultos ocultos. Esta mulher era de espectro religioso totalmente diferente de Jesus.
E quando Jesus encontra a mulher cirofenícia, em vez de criticar a religião dela, ele a ama e cura a filha dela que estava enferma. Esse é o padrão. Quando Jesus encontra a mulher samaritana, vai de encontro dela, a mulher samaritana é de um aspecto teológico totalmente diferente de Jesus. Até eles entram em uma discussão teológica da onde eles tinham que adorar. Se é nesse monte ou naquele monte. Jesus fala, nem naquele monte, nem no outro monte, porque Deus é Espírito e importa que quem o adore, adore em Espírito e em verdade. Mesmo aquela mulher tendo uma posição teológica diferente de Jesus, Jesus a amou. Curou o seu coração, porque ela tinha um problema sentimental gravíssimo. Em vez de criticar a posição teológica dela, Jesus a amou e a abençoou, e ela se tornou a primeira evangelista da Bíblia Sagrada. Jesus, quando encontrou Zaqueu, chefe de um esquema de corrupção, chefe de quadrilha, Zaqueu, ao invés de criticá-lo, ao invés de falar alguma coisa, ao invés de desviar o caminho, Jesus falou para ele, desce, abraçou, a Bíblia diz que abraçou ele de uma forma carinhosa, e foi jantar na casa dele. Jesus, quando encontrou leprosos, e naquela época os leprosos eram pessoas discriminadas na sociedade. Jesus, quando encontrou uma pessoa discriminada na sociedade, em vez de colaborar com essa discriminação, o que ele fez com os leprosos? Curou eles. Jesus os amou. Então Jesus é esse padrão, difícil de ser alcançado por nós, mas se nós olharmos para a cruz, em vez de nós olharmos muitas vezes para dentro de nós mesmos, e dizer, Senhor Jesus, eu quero amar como o Senhor amou. Eu quero caminhar nessa terra como o Senhor caminhou. Ame o seu irmão como Deus o Pai te ama. Porque segundo a oração de Jesus, o Pai não é meu. Porque na oração que Jesus nos ensinou como padrão, ele diz, Pai nosso. Então, se você é filho de Deus, essa pessoa que está sentada do seu lado também é filha de Deus. Por mais imperfeita que nós todos sejamos. Porque Jesus, ele na oração, ele diz, Pai nosso, o Pai é nosso, irmãos. Ele não disse, Pai meu. Ele disse, Pai nosso. Perdoai os nossos pecados. O Pai é nosso, porque Deus é um Deus relacional. Ele é o nosso Pai. Então nós temos que amar o nosso irmão, o nosso semelhante, não somente os da fé, como nós vimos no exemplo de Jesus aqui, porque amar os que são da nossa fé é até mais fácil, entre aspas. Difícil é amar o diferente. Difícil é amar aquele que é contrário àquilo que muitas vezes a gente até mesmo acredita. Irmãos, eu não sei como vai ser o Natal de muitas casas nesse ano. Porque as pessoas passaram 10 meses do ano brigando
por causa de política? Como é que muitos de nós aqui vamos ter coragem, lá na ceia, lá de fazer oração, Senhor, abençoa a nossa família, se nós passamos 10 meses brigando? 10 meses brigando no Twitter, 10 meses brigando no Instagram, 10 meses brigando no YouTube, defendendo o seu ídolo do dia. E eu digo para você, irmãos, ganhe quem ganhar, o padrão de Deus não muda. Porque a Bíblia não me chama de evangélico, a Bíblia não me chama de protestante. Quem me chama de evangélico e protestante é a moça do IBGE. A Bíblia diz que eu sou filho. Eu sou filho de Deus. Filho de Deus. Como filho de Deus, o meu padrão é Cristo Jesus. E todas as vezes que eu vivo para mim mesmo, eu devo sair desse caminho e voltar para o novo caminho em Cristo Jesus, que é amar o meu semelhante, que é amar o meu próximo, amar o meu irmão. Pois a primeira dinâmica do Espírito Santo, quando invadiu a igreja reunida naquele cenáculo em Atos dos Apóstolos, quando Jesus Cristo pediu para que eles estivessem reunidos ali, e eles foram dinamizados pelo Espírito Santo de Deus, porque a palavra poder significa no grego dínamos, e eles foram dinamizados pelo Espírito. A conduta da igreja não foi sair por aí, escrevendo estatuto, construindo igreja, não. Qual foi a primeira atitude da igreja cheia do Espírito Santo de Deus? Eu não posso ver um irmão meu passar fome. E o que a Bíblia nos diz? Que algumas pessoas, cheias do amor de Deus, vendiam até mesmo as suas propriedades, para que ninguém tivesse necessidade de coisa alguma. A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que não aceitava ver uma pessoa passar fome e necessidade sem fazer uma coisa. Sem fazer uma coisa. Quando você está cheio do amor de Deus, irmãos, você não se alegra com a injustiça. Você trabalha para que a justiça seja feita. A primeira ação da igreja foi amar os pobres, amar os necessitados, amar os desvalidos. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Pai é nosso. Pai é nosso. Nós temos, irmãos, que viver esse amor de Deus, não só por palavras, como Paulo diz. Queridos, não vos ameis somente por palavras. Porque o amor, ele é referenciado através das nossas atitudes. Jesus não somente falou de amor, mas ele viveu o amor. E foi o amor até as últimas circunstâncias. Porque mesmo ali no Getsemane ele pensou, mas como um homem cheio de Deus, ele falou: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E ele foi à cruz, para que esse amor fosse derramado em nosso coração, e para que a partir desse momento nós fôssemos seus discípulos. Pessoas que vão andar por essa terra,
falando do amor de Deus, demonstrando o amor de Deus. O mundo caminha por um trilho. O Evangelho por um outro trilho. E não dá, irmãos, para você estar em um e em outro. Não dá para colocar o pé nas duas canoas. Ou você está num trilho, ou você está no outro. Ou você vai continuar vivendo a sua vida para agradar o Deus do seu próprio ventre, ou você vai estar no outro trilho, que é o trilho do amor de Deus. Por isso que muitas vezes, irmãos, a sociedade ela não tem simpatia muitas vezes pela igreja. Porque a igreja muitas vezes, e eu digo como alguém que está inserido dentro da igreja, a igreja não tem sabido transmitir esse amor de Deus. Porque o evangélico hoje é conhecido como um preconceituoso, o evangelho é conhecido hoje como uma pessoa limitada, o evangelho é conhecido como uma pessoa que tem agido de uma forma discriminatória. E a sociedade vê o evangélico hoje como alguém que não se comunica com a sociedade. E a Bíblia nos diz lá no livro de Atos dos Apóstolos que a igreja tinha a simpatia do povo. E por que nós não temos a simpatia da sociedade? Porque entre as 100 pessoas mais influentes do mundo não tem um evangélico. Porque lá no livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que a igreja, aqueles que eram da igreja, estavam transtornando o mundo. Por que é que hoje 60 milhões de evangélicos não estão transtornando o Brasil? A gente enche os eventos, a gente enche os lugares, mas a sociedade continua a mesma. Porque, irmãos, muitas vezes nós estamos aquartelados dentro das 4 paredes da igreja, ou presos dentro das nossas próprias vontades, e esquecendo de manifestar o reino de Deus nessa sociedade. Talvez se nós estivéssemos abraçando os pobres, se nós estivéssemos abraçando os homossexuais, se nós estivéssemos abraçando as pessoas que professam uma religião que não é do nosso mesmo espectro, talvez nós teríamos mais a simpatia das pessoas. Não é ser igual ao mundo, mas é amar as pessoas como Cristo amou. Porque Cristo não tinha preconceito, Cristo não discriminava, Cristo não fazia acepção de pessoas. Ele ia na casa do pobre, Ele ia na casa do rico. Ele amava porque Ele era o próprio amor encarnado. E se esse Cristo está em nós, como nós confessamos e nós dizemos que está, nós devemos andar como Ele andou. Eu ia cantar uma musiquinha que eu aprendi lá no catecismo da Igreja Católica, porque eu estou desviado da Igreja Católica já faz uns 30 anos. Mas quando eu fiz o catecismo, eu aprendi uma musiquinha que dizia que a gente tinha que amar como Jesus amou, falar como Jesus amou. E é tão interessante que você aprende alguma coisa quando você é criança e depois você não esquece. E essa musiquinha que as professoras da escola cantavam lá na catequese, eu nunca esqueci. Que é amar como Jesus amou, falar como Jesus amou. Você tem amado como Jesus ama?
Você tem falado como Jesus falaria nas suas redes sociais, principalmente, né? Que hoje nós temos os corajosos da rede social. Atrás do notebook, atrás do celular, ele é o He-Man. Vem aqui, vou te pegar. É fácil, né? É fácil, irmãos, ser tomado pela ira. Difícil é ser tomado pelo amor. É fácil ser o machão do dia, o bonzão do dia. O difícil é abrir mão da sua vontade para agradar o próximo, para agradar a Deus. Difícil é destituir esse ídolo tão grande que é o nosso próprio coração. Porque, para nós encerrarmos aqui, eu digo para você que o ser humano tem 3 grandes inimigos. O mundo, que é esse sistema contrário a Deus e que quer nos levar e nos conduzir para esse padrão. Mas a Bíblia diz que Deus já derrotou o espírito desse mundo. O outro nosso grande inimigo é o diabo. Mas a Bíblia diz que nós não devemos temer o diabo, porque o diabo também já foi derrotado na cruz do Calvário. Mas o maior inimigo do ser humano não é nem o mundo e nem o diabo. O pior inimigo do ser humano é ele mesmo. Quando você olhar diante do seu espelho, você vai se deparar com o seu pior inimigo. Aquele que mora dentro de você. E esse é o mais difícil de ser derrotado, porque ele mente para nós o tempo todo. Por isso Paulo diz que há uma guerra entre a carne e o espírito. Carne se entenda por alma. E a maior guerra do ser humano é a guerra que a gente milita todos os dias. A nossa carne contra o nosso espírito. A nossa alma, muitas vezes contrária a Deus, corrompida pelo pecado. E o Espírito de Deus que habita dentro dos nossos corações, dizendo aquilo que é o certo a fazer. Como tem aquele ditado que todo mundo conhece. Quem vai vencer essa guerra? Aquele que tiver melhor alimentado. Se você alimenta o seu ventre, ele vai ser sempre mais forte que o espírito. Mas se você alimenta o seu espírito, ele vai estar sempre forte para combater as mentiras da sua alma. Amém, irmãos?